Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Chegamos para mais um tutorial do Alimento Diário da série A Coluna e a Base da Verdade. E nós chegamos no volume 5, né, desse Alimento Diário, cujo título é O Evangelho da Glória de Deus, e o autor é o irmão Esdras Ma. E nós vamos falar hoje da semana 4, que é a última mensagem, né, deste Alimento Diário do livro 5. E aqui, na segunda-feira, quer dizer, o tema da semana é o Evangelho de Paulo. Então nós vamos ver que tipo de evangelho que Paulo pregava, né? E isso é muito desfrutável, essa parte aqui. Bom, nós já vamos ver a partir de segunda-feira, que é o prosseguimento para alcançar o reino. Segunda-feira, o que chama a atenção na segunda-feira é que o autor ele compara, né, com as 4 epístolas do Novo Testamento, e são escritas por Paulo, a um avião, né? Essas epístolas são Gálatas, seria a fuselagem, Efésios e Colossenses, as 2 asas, e Filipenses, a cabine de comando controlando o destino de avião, e o Filemão, né, que seria a pista de aterrissagem que representa o amor. Isso, na verdade, antigamente, o irmão Dong, quando estava vivo, ele falou bastante sobre isso, né? Falou que esse é o avião da economia de Deus. E hoje nós emprestamos isso para mostrar que nós estamos como se fosse num avião, né? E que comparamos o ministério de Paulo como um avião, porque o ministério de Paulo tem como a função de edificar a igreja, cuidar dos irmãos, né, e preparar a igreja para ser uma noiva, adorná-la, para casar-se com seu esposo, que é Cristo, também sendo uma guerreira, um exército de Cristo, né? Então, mas como nós estamos em um avião, né, e nós não vamos ficar por todo o tempo no avião. O avião tem um destino, certo? Então, qualquer momento, o avião tem que descer, tem que aterrissar ao seu destino, né? Então, hoje nós desfrutamos desse avião. Nossa vida da igreja, puxa, como é desfrutável. Nós amamos Cristo e a igreja, amamos os irmãos, né? Cuidamos dos irmãos, servimos os irmãos. A palavra tem sido muito rica. Toda semana temos palavra palavra profética, que nos dá uma direção, que nos nutre também, nos alimenta. Isso tem sido muito bom. Entretanto, não é sempre que vamos ficar desfrutando do serviço a bordo do avião. O avião, quando chega ao determinado momento, tem que descer. Então, só que para a descida tem um procedimento para descer. Não é assim descer, não é? E de qualquer jeito. Você então, por exemplo, no avião, quando chega ao seu destino, o comandante avisa, né? Ou o chefe de comissário avisa do voo, né? Você agora coloca seu encosto a uma posição vertical, fecha a mesinha da frente, a bagagem de mão tem que estar debaixo do assento ou em cima no compartimento de bagageiro, coisas assim, para preparar então para a descida. Irmãos, sentimos que nós estamos nessa fase de aterrissagem, então nós estamos chegando ao destino, né? Nosso destino é o reino, todo mundo sabe disso, né? Então nosso destino é reino, e então, irmãos, vamos preparar para a aterrissagem, né?
Aí, irmãos, na terça-feira fala as coisas que em breve devem acontecer. Aqui separa em dois ministérios, né? Primeiro é o do Paulo, que seu ministério é caracterizado pelo cuidado das igrejas e a edificação do corpo de Cristo e também pela preparação do exército de Deus e da noiva de Cristo. Esse é o ministério de João, ministério de Paulo, né, em pleno voo. Mas agora, para aterrissar, tem certos procedimentos. Isso agora passamos ao ministério de João, né, ministério de João. Então, o ministério de João, sua característica é remendar as redes, né, porque as redes se romperam, principalmente no primeiros séculos em diante, pela entrada de ensinamentos estranhos, né, totalmente alheios a ensinamento saudável de Deus, né, dos apóstolos. Então, o que trouxe muito dano para a igreja, para a edificação da igreja, né? Então, isso daí, por isso que precisamos de um ministério especial para a descida deste avião, que é o ministério de João. E o João, lá em Apocalipse 1:1, registra as coisas que em breve devem acontecer. Então, João, ele foi designado, né, o servo, para que, ao receber essa palavra, o servo João possa notificar aos outros servos. Então, quando fala que as coisas que em breve devem acontecer, porque estamos perto, né, dessas coisas que em breve devem acontecer. Então, hoje nós estamos no livro de Apocalipse, e o livro de Apocalipse parece que está distante de nós, fala de profecias, parece que é uma coisa que vai acontecer no futuro. Isso pode ter acontecido com outras gerações, mas para a nossa geração, isso que queria chamar a atenção dos irmãos, nós estamos vivenciando o livro de Apocalipse hoje. Então isso mexe conosco, não é que não podemos ficar alheio, porque as coisas estão acontecendo, estão afetando, né, positivamente ou negativamente a vida da igreja. Então, há muita coisa aí, eu acho que mais negativo do que positivo, porque hoje para você manter o testemunho de Deus é muito, muito difícil, é duro mesmo, tá? Então nós queremos salvar a nossa geração, salvar a geração de jovens, salvar a geração de adolescentes e até mesmo salvar a geração de crianças, para que eles sejam firmes na fé e não arredar o pé do ensinamento saudável dos apóstolos, o bom ensinamento. Então aqui em 1 Tessalonicenses 5:5 diz que nós não somos da noite, não somos daqueles que dormem, né? Então nós precisamos estar despertos, né? Aqui leio o versículo para vocês, diz assim: porquanto vós todos sois filhos da luz, né? E filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Portanto, o Senhor nos incita a vigiar, estarmos sempre vigilantes, porque o dia do Senhor vem como o dia de ladrão, né? Então, precisamos estar acordados, e você que está num pleno voo aí, descansando na sua poltrona, até mesmo cochilando ou mesmo dormindo, está na hora de acordar, precisa se preparar para a aterrissagem, né, do avião, tá bom? E para isso, por quê? Porque o Evangelho do Reino está sendo pregado, o Evangelho do Reino está avançando, graças ao Senhor, pela comportagem, né? Aqui diz em Mateus 24:14, e será pregado esse Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então nós, quando líamos esses versículos, para nós era muito distante, não é?
como nós vamos pregar o Evangelho do Reino a todas as nações, a toda a terra habitada, parece impossível. Mas hoje, pela comportagem, é possível, né? Por ano, os comportores dinâmicos estão, né, orando por 22 milhões de pessoas, no mínimo. Isso sem contar com a adesão dos irmãos das igrejas que estão participando da saída, por exemplo, dos Avança Jovens. E esse Avança Jovens deixou de ser só dos jovens. Outras idades, outras gerações também querem participar, querem aderir, né, a essa pregação do Evangelho do Reino. Eles chamam de geração sênior, ou quarentões, cinquentões, não importa. Está mexendo com toda a igreja. E também outro item muito importante é o canal de comunicação do IVPT, que tem levado, né, esse canal tem levado as palavras proféticas, as mensagens do nosso meio para terras muito longínquas que eu acho que nunca pensávamos em alcançar. Né? Nós temos testemunho de Paquistão, temos testemunho da Índia, temos testemunho de Hungria, Europa Oriental, e também, irmãos, numa região bem remota mesmo, lá na África, no céu africano, lá no país Angola, tem sido alcançado essa palavra, graças ao Senhor, e eles querem viver a vida da igreja. Né? Então, finalizando terça-feira, eu queria ler um pedaço aqui do Alimento Diário, que diz assim: a missão do apóstolo Paulo era de levantar e edificar as igrejas. Ele ensinou como viver a vida da igreja, revelou o Espírito e como andar e viver no Espírito. Lembrando que hoje no Ministério de João, nós estamos na era dos 7 Espíritos. 7 Espíritos é a força total do Espírito na sua completude, a todo vapor, né? João, em seu Evangelho e suas epístolas, complementou, mostrando a vida e a divindade de Cristo, e no livro de Apocalipse registrou a revelação do desfecho desta era, apresentando o que vai suceder no tempo do fim. Tá? Então vamos para quarta-feira. Quarta-feira o título é O Evangelho da Glória de Deus, parte 1, e a quinta-feira é o Evangelho de Deus, parte 2. Eu acho que eu vou mesclar esses 2 dias, né? Então, primeiro, o versículo que ressalta aqui é o versículo da 2 Timóteo 1:8, que diz o seguinte: não te envergonhas, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Né? 2 Timóteo 1:8. Aqui disse para nós não envergonharmos do Evangelho, principalmente o Evangelho, e nem do testemunho do nosso Senhor, né? E nem do seu encarcerado, que o Paulo estava encarcerado por uma causa nobre, que é pregação do Evangelho. Ele, por causa do Evangelho, ele foi preso, não porque ele fez algum delito, nada, ele não era criminoso, mas foi considerado criminoso, totalmente injusto a sua prisão, né? Então não devemos nos envergonhar do testemunho do nosso Senhor, nem do seu Evangelho. Mas aí Paulo acrescenta: pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Nós sabemos que para os sofrimentos, né, que são ligados à redenção, à obra de redenção de Cristo, Cristo suportou sozinho. Ele fez um trabalho completo, não é verdade? Em João 19:30 diz assim, ele disse: está tudo consumado, não precisa ninguém completar nada na sua obra de redenção. Entretanto,
Para a obra da edificação da igreja, ele sim, ele precisa de nós. Ele precisa de você, de mim, para que a gente possa a edificar, contribuir para a edificação da igreja. Mas nessa edificação da igreja, a gente acaba participando de sofrimentos. E esse sofrimento é para preencher das aflições que faltam a Cristo e que está em Colossenses 1, 24, diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Olha que palavra, né? Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Você dá para entender melhor isso? Regozijar no sofrimento. Quem é que pode regozijar no sofrimento? Mas Paulo podia, porque apesar de que as tribulações, os sofrimentos faziam sua alma sofrer, sua alma passar mal, mas o seu espírito estava contente. Amém? Então, isso daí, se a gente participa dos sofrimentos, olha, nós vamos ter muita alegria, muito gozo, que o Paulo disse, né? Que regozijo nos sofrimentos por vós e preencha o que resta das aflições de Cristo. Então, essas aflições de Cristo que nós preenchemos é por causa da edificação do corpo de Cristo, porque Cristo já se tornou hoje o Espírito. Ele está dentro de nós e é a nossa vez para complementar essa aflição que falta a Ele. Isso é muito, muito, muito bom. Graças ao Senhor. Vamos para a quinta-feira, né? Que eu já falei que vou falar junto. Primeiramente, nós vimos que Ele destruiu a morte. Vamos para 2 Timóteo. 2 Timóteo 1,10, que diz: e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, na sua redenção, nosso Senhor, na sua morte, né, ele destruiu a morte. Olha só, ele levou a destruição, ele acabou com a morte, com a sua morte. E também ele destruiu a morte, mas também ele trouxe a luz. Ele trouxe a vida e a imortalidade. Essa imortalidade aqui, a palavra mais correta é incorruptibilidade. Totalmente incorruptível, né? E mediante o Evangelho, tudo isso é mediante o Evangelho. Vamos ver Hebreus 2,14, diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou. Ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, na sua morte, meus irmãos, primeiramente, ele se tornou homem. Por que se tornar homem? Para se identificar com a natureza humana. Ele nasceu de Maria, de uma mulher humana, e se revestiu da humanidade que ele não tinha, né? Deus também, Pai, não tinha essa humanidade, essa natureza humana. Então ele teve essa participação da carne e sangue, igual a nós. Também ele participou, que por sua morte, ele foi a morte, e com sua morte destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, diabo. Graças ao Senhor que ele destruiu o poder da morte e também aquele causador da morte, que é o diabo. E também, versículo 15, queria emendar aqui: e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ele nos livrou da morte. Graças ao Senhor. Hoje a morte não tem mais efeito em nós. Vamos ver alguns versículos. 1 Coríntios 15,
é um trecho mais ou menos longo, mas é interessante. 22 a 26, a gente dá para compreender melhor todo o processo. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, nós aqui no versículo 23 diz, convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Isso nos lembra Salmo 110, né? Versículo 2, disse que até que eu coloque todos os inimigos debaixo dos seus pés como estrado, né? Então, isso daí, irmãos, o Senhor está fazendo hoje, e quem faz isso é o Espírito e a igreja, só que Espírito dentro da igreja, dentro de cada um de nós que somos crentes, né? Graças ao Senhor. E aí, irmãos, também em mesmo capítulo 15 de 1 Coríntios, versículos 52 a 54. No momento, num piscar e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O que deve nos chamar a atenção é essa palavra incorruptível, né? Incorruptibilidade. Então o Senhor quer trazer-nos de volta a incorruptibilidade, né? Então, e Cristo já ressuscitou, destruiu a morte, então ele experimentou essa incorruptibilidade. E ele não conheceu a corrupção, tá? Está em Salmos 16, versículo 10. Pois não deixarás a minha alma na morte. Aleluia. O Senhor Jesus, o Senhor Deus Pai não deixou seu filho, a sua alma na morte. Ele passou pelo Hades, mas ele ressuscitou. Hades não conseguiu retê-lo, né? Graças ao Senhor. Nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Graças ao Senhor, Deus Pai não permitiu que seu filho experimentasse a corrupção. Então essa vida é incorruptível, né? Ele trouxe à luz a vida e a imortalidade. Essa imortalidade também é incorruptibilidade. Então, meus amados, essa vida que nós recebemos é uma vida incorruptível. Essa vida que nós devemos viver na vida da igreja. Nós somos corruptos, nossa carne é totalmente corrupta, mas nós podemos viver no Espírito, e no Espírito existe um elemento que se chama incorruptibilidade, porque é a vida, né? O que vamos fazer para vencer a degradação da igreja, vencer o declínio da igreja? É essa vida eterna, essa vida indestrutível, essa vida incorruptível e essa vida em ressurreição, essa vida ressurreta que venceu a morte. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Então, vamos ver mais item. Então, sexta-feira fala assim do nosso evangelho, né? Então aqui veremos algumas coisas interessantes. Aqui eu queria ler com vocês o que está citado aqui no Alimento Diário, página 65, segundo parágrafo. Espero que você e eu também recebamos o encargo de Deus
Esse encargo não é somente encargo de Deus ou de algum irmão, não. Que todos possamos dizer, é minha missão, é meu encargo, é meu evangelho. Não é algo que você tenha lido ou ouvido, mas é algo que você recebeu diretamente de Deus e está entrelaçado com as fibras do seu ser. Faz parte da nossa constituição, é o nosso evangelho. Isso daí eu achei muito bom para justificar o título da mensagem, que é nosso evangelho, né? Então, também mesmo assim, no primeiro parágrafo, também é interessante a gente poder ler, né? Fala, evangelho é uma linha profunda que permeia o ministério de Paulo em todas as suas epístolas. O evangelho inclui a igreja, a edificação do corpo de Cristo e a vida da igreja. É um evangelho completo, porque é um evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O evangelho pleno, o evangelho das riquezas insondáveis de Cristo. Por causa desse evangelho que o Paulo disse, meu evangelho. Então ele não só pregava salvação da perdição, não é? Mas ele pregava um evangelho muito mais rico, muito mais abrangente, que em Efésios 3:8 chama dos insondáveis riquezas de Cristo, né? Então, isso tudo para nós estimular-nos a pregar o evangelho, né? Aí no Romanos 1:1 fala que, vamos ver Romanos 1:1, que Paulo foi separado para o evangelho de Deus. Então, isso aí, Paulo, desde quando ele foi chamado pelo Senhor, foi separado. Mas o que me chama a atenção é isso, irmãos. Não é algo que nós tenhamos lido ou ouvido, mas algo que nós recebemos diretamente de Deus, está entrelaçado com as fibras do nosso ser. Puxa vida, está totalmente entrelaçado no nosso ser. Faz parte da nossa constituição, é nosso evangelho. Esse é o encargo de Paulo quando ele falou meu evangelho, que pode se tornar hoje o nosso evangelho. 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, aleluia, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Já somos filhos de Deus, mas vamos ainda nos aperfeiçoar e continuar crescendo para ser aquilo que Deus destinou para que sejamos. Ainda não chegamos lá, mas estamos no voo, não é? Haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, até a manifestação do Senhor, precisamos crescer mais e adquirir toda a imagem do Senhor conformado a nós. Graças ao Senhor. Então, naquele dia, se olharmos para nós, estarão vendo o próprio Cristo. Maravilhoso isso. Sábado, valorizar e praticar. Aqui só, meu tempo já está mais ou menos em cima, vou só citar alguns versículos de onde veio quando o autor do Alimento Diário fala do meu evangelho. Primeiro vamos ver 2 Timóteo 2:8. 2 Timóteo 2:8, que fala assim, ó: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Só comentando este versículo, ele fala assim, Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. Então, quem ressuscitou é a divindade de Cristo. E outro aspecto de Cristo é descendente de Davi. Então, esse aspecto se refere à humanidade de Jesus, tá? Então, ele tem a divindade e a humanidade. E hoje somos coparticipantes da natureza divina. Então, nós somos humanos, mas também
hoje, por causa da sua ressurreição, participamos da natureza santa de Deus. Aleluia. Então aqui, final do versículo 8, você tem a expressão, segundo o meu evangelho. Esse evangelho não é apenas uma mensagem, não é apenas um ensinamento. Esse evangelho se tornou própria pessoa de Paulo, né? Não é só um ensino, mas é um procedimento também, né? A conduta, o amor, a fé, a piedade, tudo da vida do Paulo vive em função desse evangelho, graças ao Senhor. Então também Romanos 2, 16, que fala: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. De conformidade com o meu evangelho. Na verdade, o evangelho é de Jesus Cristo, mas o Paulo participou tanto desse evangelho, se tornou tão subjetivo para ele, ele tem coragem de dizer meu evangelho. Também, Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Aqui, novamente, tem a expressão meu evangelho, segundo o meu evangelho, né? Isso então está muito claro. Vamos então finalizar no domingo, um homem na glória. Então, primeiro vamos ver Mateus 3,17. Aqui diz: eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então aqui se fala quando o Senhor Jesus fez 30 anos, então ele foi batizado. E nesse batismo houve uma voz que dizia que este é meu filho amado, em quem me comprazo. Este filho ainda é o filho unigênito, o filho que estava com o Pai desde a eternidade, né? O Filho de Deus, né? Mas aí, vamos ver em Hebreus, muito interessante isso. Hebreus, capítulo 1, versículo 5, ali fala assim: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Olha, e outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Ué, mas ele já não era filho? Ele sim, era filho de Deus, mas agora é filho do homem, glorificado. Deus aceitou a humanidade de Jesus, Deus aprovou a humanidade de Jesus, de tal maneira que essa humanidade foi inserida na pessoa de Deus. Por isso que hoje nós temos acesso ao Pai pelo Espírito, graças ao Senhor. Olha que feito que o Senhor Jesus fez por nós. Hebreus 5:5 diz assim: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então esse momento da ressurreição do Senhor, então ele se tornou o Filho de Deus, né? Mas sendo homem, graças ao Senhor. Isso é tremendo demais. Também, Atos 13:33 também fala a mesma coisa, né? Deus Pai falou para ele: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então, na ressurreição, o Filho do Homem foi gerado como Filho de Deus. Agora se tornou nosso primeiro irmão, é o Filho primogênito de Deus. Graças ao Senhor. Amém. Jesus ao Senhor. Amém.